Seria maravilhoso se a vida nunca nos tentasse, se pudéssemos passar de dia para dia improvisando e sempre fazendo a coisa certa. Mas o mundo não é assim. No final, acabamos cometendo erros ou tomando ações das quais nos arrependemos depois. O estoicismo, na teoria, é uma filosofia. Na prática, é um conjunto de regras para viver. Os estoicos acreditavam que a vida era complicada e cheia de situações que nos testariam, então eles criaram regras para nos ajudar a permanecer no caminho certo. Neste vídeo, vou falar sobre 11 regras estoicas que estabeleci para mim mesmo, a fim de me tornar a melhor versão de mim mesmo. Essas 11 regras foram criadas pelos filósofos estoicos há mais de 2000 anos e têm sido úteis para muitas pessoas ao longo da história. Convido você a ficar até o final para aprender todas as regras, para que possa aplicá-las à sua vida. Antes de começarmos, eu agradeceria se você me ajudasse a continuar espalhando essa filosofia. Se você ainda não é inscrito, recomendo que se inscreva e ative o sino para não perder nenhum vídeo. Regra número 1. Conquiste suas manhãs. Um dos melhores momentos das meditações de Marco Aurélio é a conversa que ele tem consigo mesmo no início do livro 5. Ele sabe que precisa sair da cama, mas deseja desesperadamente ficar sob os lençóis quentinhos. É fácil de entender, mas também impressionante. Marco Aurélio não precisava sair da cama, não estava realmente obrigado a fazer nada. Muitos imperadores antes dele haviam delegado as tarefas do governo para se concentrarem apenas em viver rodeados de luxo. No entanto, Marco Aurélio se forçava a não cair nessas tentações e a cuidar de suas responsabilidades logo de manhã cedo. Porque ele sabia que vencer amanhã era a chave para vencer o dia e vencer na vida. Talvez ele nunca tenha ouvido a expressão de que o pássaro madrugador pega a minhoca, mas ele tinha plena consciência de que um dia bem iniciado era um dia produtivo. Pessoalmente, adoto estas 3 ações para ter uma manhã produtiva. Escrever em um diário. Assim que acordo, anoto as coisas que preciso fazer durante o dia e escrevo um pequeno texto de reflexão sobre o dia anterior, onde registro o que fiz bem e o que fiz de errado, para que eu possa estar ciente do que preciso melhorar. O ato de escrever em um diário me permite criar um hábito todas as manhãs e refletir sobre minha vida. Isso me lembra do que preciso fazer e como devo agir. Pratique esportes. Você não precisa praticar esportes com muita intensidade. Quando falo em praticar esportes, quero dizer se movimentar, sair para caminhar, ir à academia, correr ou qualquer atividade física que você goste, desde que isso o ative fisicamente. Isso irá despertar você e preparar sua mente para a terceira ação. Concentre-se no trabalho. Uma vez que tenha feito as 2 ações anteriores, estará pronto para se concentrar na tarefa à sua frente. Regra número 2. Concentre-se no que está sob seu controle. Os estoicos enfatizam muito o foco nas coisas que podemos controlar e esquecer aquelas que não podemos controlar. Entender isso tornará você muito mais prático e evitará que perca tempo se preocupando com coisas que não merecem essa atenção. Quando você compreende isso, evitará muitas frustrações e situações de sofrimento. Você saberá no que vale a pena concentrar-se para alcançar os objetivos que estabeleceu para si mesmo. Um exemplo claro é nos esportes. Você controla como joga, mas não controla se vai ganhar, se o adversário será respeitoso, ou se o público irá aplaudir ou não. Quando você percebe isso e começa a focar no seu próprio jogo em vez dos outros aspectos, provavelmente terá um melhor desempenho. Aplique o mesmo princípio a todas as situações da sua vida. Regra 3. Não sofra por problemas imaginários. Em situações de incerteza na vida, tendemos a criar pensamentos que nos fazem sofrer. Isso é algo totalmente normal, mas se refletirmos cuidadosamente sobre isso, veremos que a maioria das situações negativas que imaginamos podem nunca ocorrer. Como disse Sêneca, somos mais atormentados pelo medo do que pelo mal, e sofremos mais pela imaginação do que pela realidade. Tente focar no presente e manter a calma. É provável que as coisas ruins que você imagina que possam acontecer nunca cheguem a acontecer no final. Regra 4. Trate o sucesso e o fracasso da mesma maneira. Marco Aurélio usava uma metáfora interessante. Ele dizia que todos os homens são como uma pedra que ele jogava para cima, e dizia que ela não ganha nada subindo, nem perde nada descendo. A pedra continua sendo a mesma, quer o dia comece com uma promoção ou termine com uma demissão. Você ainda é a mesma pessoa. Na verdade, as situações negativas na vida geralmente nos ensinam muitas coisas, tornando-as ainda mais úteis do que as situações positivas. Sinta-se grato por tudo o que lhe acontece. Não importa se é bom ou ruim, porque, aconteça o que acontecer, você continua sendo o mesmo,
e poderá aprender com qualquer situação. Regra 5. Faça apenas uma coisa por dia. Essa regra não deve ser interpretada literalmente. Quando digo, faça apenas uma coisa por dia, refiro-me a duas situações. Primeiro, para as pessoas que vivem sem metas, é importante focar em alcançar um objetivo por dia, não importando o quão pequeno seja. Viver sem metas transforma uma vida potencialmente extraordinária em uma vida medíocre. Segundo, para pessoas com muitas metas e ambições, não é ruim ter grandes objetivos, mas concentre-se em dar um passo de cada vez. Focar em muitas coisas ao mesmo tempo pode fazer você perder o foco no que é realmente importante. Com esta regra, convido você a tentar alcançar pelo menos um objetivo que tenha definido para si mesmo a cada dia. Não importa se é algo básico ou muito complexo. Esforce-se para alcançá-lo. Regra 6. Não procure o caminho fácil. Sempre que você quiser alcançar algo, lembre-se de que não há um caminho fácil para isso. Na vida, coisas que valem a pena são alcançadas com esforço. Pense em qualquer pessoa que você considere bem-sucedida e leia sua biografia. Verá que tudo o que essa pessoa alcançou foi conquistado com trabalho árduo e disciplina. De fato, essa é a chave para o seu sucesso. Caminhos difíceis constroem o seu caráter, fazem você aprender com seus erros e incentivam você a perseverar. A diferença entre aqueles que alcançam grandes objetivos e aqueles que não alcançam está na tolerância ao esforço e sacrifício. Qualquer um pode escolher o caminho fácil, por isso são poucos os que sempre conseguem o que se propõem a fazer. Regra 7. Pergunte-se se é necessário. Tire um momento para refletir sobre as coisas que você faz na vida e pergunte a si mesmo: isso é necessário? Você perceberá quantas coisas fazemos e desejamos em nossas vidas que são totalmente dispensáveis. Quanto tempo perdemos com essas coisas que realmente não nos trazem nada de valor? Como saber se o que fazemos é necessário? Pergunte-se por que você faz as coisas que faz. Encontre uma razão valiosa, algo que valha a pena. Se não encontrar uma razão valiosa, o que você faz é desnecessário em sua vida. Regra 8. Ame o seu destino. As coisas nem sempre acontecem como queremos. Isso é um fato da vida. Como disse Sêneca, a fortuna age como lhe agrada. Sua própria vida foi prova disso. Problemas de saúde interromperam sua carreira política e o imperador o exilou. Ele conseguiu retornar, apenas para ter a mesma coisa acontecendo novamente. Quase tudo estava fora do controle de Sêneca. A única parte que dependia dele era como ele decidia ver esses eventos, o que ele decidia fazer com eles. Ele escolheu vê-los como algo bom, escolheu usá-los a seu favor. A vida fará você viver situações boas e ruins. Cabe a você decidir como lidar com elas. Se procurará o lado positivo das coisas que acontecem ou se viverá em constante arrependimento. Regra 9. Converse com a morte. O fundador do estoicismo, Zenão de Cítio, visitou o oráculo após perder toda a sua riqueza, buscando inspiração sobre o que fazer no futuro. O oráculo lhe disse que, para viver uma boa vida, ele precisava conversar com os mortos. O oráculo estava se referindo à leitura. Ele convidou Zenão a ler os livros dos filósofos que viveram antes dele. A leitura é uma ferramenta incrível. Ela nos dá a capacidade de ler os pensamentos e opiniões de pessoas que viveram milhares de anos atrás. Vivemos em um mundo onde todos os dias procuramos coisas novas, e isso nos faz esquecer as antigas. Não há nada de errado com as coisas novas que estão surgindo, mas não devemos esquecer a quantidade de conhecimento vital que está escrito nos livros. Temos o poder de conversar com as maiores mentes do passado, que com sua experiência podem nos guiar e nos ajudar em nossas vidas. Segredos da Mente Milionária é um livro de Harv Eker, onde o autor nos ensina a trabalhar o que vem antes da ação, pois a ação em si não é suficiente para alcançar a prosperidade e nossos objetivos. Caso você ainda não tenha lido este livro, vou deixar o link aqui nos comentários fixados. O pior é que milhões de pessoas no mundo optam por rejeitar esse superpoder. Aproveite-o. Nunca foi tão fácil ter tanto conhecimento antigo como agora, graças à internet. Regra 10. Seja rigoroso consigo mesmo e compreensivo com os outros. É importante lembrar que o estoico tem regras estritas e opiniões fortes sobre o que é certo e o que é errado. No entanto, e isso é muito importante, precisamos ser compreensivos e perdoadores com aqueles que se afastaram da verdade, como escreveu Marco Aurélio. O próprio Cristo nas Escrituras Sagradas nos orienta a perdoar 70 vezes 7. A chave é que seus padrões são para você. Isso não significa que permitimos que as pessoas ajam injustamente ou maliciosamente, mas não precisamos julgar todos que não se comportam exatamente como queremos. Nesse caso, a melhor coisa que podemos fazer é dar o exemplo.
Se você quer mostrar a alguém que eles estão agindo de maneira errada, esforce-se para agir da maneira correta e mostre a eles. Essa é a melhor maneira de causar impacto em alguém e mudar sua mentalidade. Pode levar algum tempo, mas mais cedo ou mais tarde, eles começarão a imitá-lo. Regra 11. Lembre-se de que você morre todos os dias. Nas palavras de Sêneca, este é nosso grande erro. Pensar que olhamos para a frente para a morte. A maior parte da morte já passou. Todo o tempo que passou é propriedade da morte. É fácil ver a morte como algo distante. Pensamos na morte como um evento que acontecerá em algum momento da vida, algo estacionário, independentemente da data em que ocorrerá. Mas, na verdade, todos os dias nos aproximamos da morte, lentamente ou rapidamente, dependendo de nossa idade e saúde. Sêneca considerava que essa era uma forma errada de pensar sobre a morte, que era uma visão errônea que levava a muitos maus hábitos e uma má vida. Ele afirmava que a morte é um processo que está acontecendo conosco agora mesmo. Morremos todos os dias, inclusive enquanto você assiste a este vídeo. O tempo está passando, e você nunca o recuperará. Esse tempo, segundo Sêneca, pertence à morte. A morte não está distante, ela está conosco agora mesmo. É o ponteiro do relógio, é o pôr do sol. Quando a seta do tempo se move, a morte continua reivindicando a cada momento que passou. O que devemos fazer sobre isso? A resposta é viver. Viver enquanto podemos, não procrastinar nada, não deixar nada inacabado e aproveitar ao máximo o tempo enquanto ainda nos pertence. E você? O que achou dessas regras estoicas? Adicionaria alguma outra? Estou ansioso para ouvir seus comentários. Pessoalmente, tento aplicar essas regras em minha vida, mas não é fácil. Muitas vezes acabo falhando. Tento escrevê-las em algum lugar para não esquecer. O estoicismo não é um caminho fácil, assim como a vida, requer muito esforço e disciplina, mas vale a pena. Até o próximo vídeo.